Felipe e de Virgínia, né? Como vocês sabem, eles se separaram, pegou todo mundo de surpresa. Estão em Portugal, porque o Zé Felipe teve um show ontem em Coimbra, né? E, inclusive, daqui a pouquinho nós teremos a participação da doutora Rafaela Conzani, né? Que ela é mais conhecida como a doutora das emoções, que ela é neuroprogramadora mental, também psicóloga, e ela vai falar com a gente remotamente já, tá? Mas antes disso, eu gostaria que vocês vissem o vídeo da entrevista do Zé Felipe lá em Portugal, quando terminou o show dele, né? E a gente tem os vídeos também dele chorando, enfim, tudo isso pra vocês verem. Pode rodar lá em Portugal. Mãe, tu estás trending em todas as redes sociais. Foi um choque muito grande a separação com a Virgínia. Afinal, o que é que aconteceu? Porque ontem vocês estavam a ter um jantar romântico e ninguém estava à espera. Pois é, mas eu acho que a gente não pode deixar chegar no limite, né? É melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que é o maior presente que Deus podia pôr na minha vida e na vida da Virgínia, que são nossos filhos. O reflexo são os filhos, né, que não tem nada a ver com problema nenhum. Isso é preciso ter muita maturidade para agir com as coisas assim, mas muita gente, claro, já está a fazer as suas próprias previsões. Dizem que pode ser marketing, que pode ter havido traição, pode até ser eventualmente um pedido de casamento. Negas isto tudo? Não, é tudo mentira, não tem marketing. Todo mundo sabe que se tivesse traição não ia ser pacífico, não tem como. Ninguém tem um coração de barata. Então foi tudo da forma que a gente falou mesmo, e futuro a Deus pertence, e vamos ver como vai ser. Pois é, né, pessoal? Mas só que antes, olha só o que aconteceu antes dessa entrevista no show, onde ele começa a chorar no palco. E a Virgínia também no palco, assistindo tudo. Vamos ver. Chorando também. Bom, pessoal, mas antes disso tudo, eu queria colocar aqui na nossa conversa também a doutora Rafaela Conzani, que é neuroprogramadora mental e mais conhecida como a doutora das emoções. Pode chegar, muito boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe, obrigada por esse espaço. Falar de um assunto que está tão em alta, né? E falar de um assunto que é geral para todas as pessoas, né? Que são as relações. Uhum. Como que você, nesse período aí, a gente pode encarar um final de uma relação como um suposto luto, não? Sim, totalmente, né? Porque existiu ali construção, histórias, memórias que linkaram duas histórias e duas vidas. Então, quando a gente rompe isso, até quimicamente no nosso corpo, existe um luto, existe um desmame que é preciso ser feito, porque existiu trocas químicas e biológicas. A gente leva muito, né, para a compreensão de todos os fatos, mas a gente esquece que nós somos seres integrados e que, além das emoções, também existe uma parte biológica e química que são afetadas nesse término. Claro que talvez não seja o caso deles, mas mesmo quando existe traição, a gente pode encarar isso como um luto também, doutora? Totalmente. A forma do término, ela não sobrepõe a forma com que a relação foi construída e tudo que foi vivido durante aquele período. É óbvio que cada rompimento, né, a forma do rompimento, ela se torna uma dor maior ou uma dor menor mediante a desconstrução daquela história, a desconstrução daquela separação, o processo abrupto, às vezes, que o rompimento causa como uma traição, né? Que você tem outras emoções atreladas e não só uma decisão consciente, como eles estão trazendo aqui. No caso do Felipe, né, e da Virgínia, eles estão trazendo como uma forma amigável. Uma forma de traição é um caso mais abrupto, que envolve outras emoções
que temos que trabalhar internamente, porque é muito mais desafiadoras de se lidar. Claro. Doutora, o que você acha que aconteceu? Porque eles estavam os dois em Portugal, né? Assim, às vezes para mim não fecha muito essa conta. Porque estão os dois em Portugal, ela longe da mãe, da família, ele longe também da família. E de repente, do nada, eles tomaram a atitude de se separar ali. Eu achei isso tudo muito estranho, porque principalmente ainda mais quando requer, quando existe, né, que a gente está falando de um volume de bens muito grandes, filhos envolvidos. Eu acho que tudo isso é muito bem planejado antes também, não é, doutora? Ou isso é bobagem minha? E dentro da sua experiência, você acha que isso pode acontecer ou é mais comum isso acontecer também? Olha, Felipe, tudo que a gente vai trazer aqui é uma forma de especulação, de certa forma. Mas quando a gente faz uma análise geral, eles passaram por alguns movimentos sociais de muita exposição. Por exemplo? Por exemplo, a CPI, né? Que ela foi trazida à tona ali em relação aos bets e tudo mais, aos jogos que ela estimulava. Tudo aquilo trouxe um impacto social e emocional muito grande para os dois. Nesse momento em que há essas exposições, algumas crenças e o perfil comportamental dentro da relação, se não está muito bem sustentado, começa a entrar em choque. Né? Então, de novo, são especulações baseadas em histórico. Então, isso trouxe, por mais que a Virgínia transparecesse calma, né, e que ela estava muito segura do processo, ela passou por um input emocional muito grande durante esse processo. E se a relação, ela não está sólida, ela não está baseada mesmo em valores, em construções, muito bem alicerçada, é nesse momento que ela se rompe. Porque ali existem dois perfis comportamentais diferentes, né? Então, a Virgínia muito mais líder, muito mais ativa, o Zé Felipe mais calmo, mais pacífico, só que ali tem valores, tem crenças, tem opiniões que elas são colocadas em xeque. Quando uma exposição do tamanho que foi, ela é publicamente, né, desestruturada, vamos dizer assim. Tia. Doutora, eu quero saber o seguinte, eles terminaram de forma amigável e tal, pelo menos é o que estão dizendo, né? O que eles falam. Né? A senhora acha que uma terapia de casal poderia resolver essa questão? Eles já fizeram, né? Eles já até colocaram isso publicamente, que eles já passaram para o processo de terapia de casal. Sim, por quê? O que acontece? No momento de um término de uma relação, por que muitas vezes acontece essa desconexão entre os casais? Casais, eles acabam se tornando parceiros logísticos, pais, sócios, e quando a gente olha ali pro âmbito, né, do Felipe e da Virgínia, você vê que o trabalho e o relacionamento, eles estavam muito atrelados. E esquecem dessa intimidade energética, emocional e espiritual. É preciso, neste momento, fazer um reavivamento dos objetivos, daquilo que conecta, porque muitas vezes uma pessoa evolui e a outra não acompanha. Os objetivos vão mudando e a demanda, né, como uma demanda muito grande dos dois, que são públicos, que têm muitos compromissos, acaba afastando essa intimidade emocional. Então, por que a terapia de casal ela é fundamental? Para que você reveja os valores, os objetivos, o que une essa relação. Porque o dia a dia é muito corrido e a gente vai passando por cima de coisas que são fundamentais. E na hora que uma situação aperta, é nesse momento que o casamento ou qualquer relação se desestrutura. Porque existem traumas, né? Existem muitos traumas ali não curados em toda a relação. A gente se relaciona muito mais com os traumas da pessoa do que propriamente com o emocional curado dela. Mona. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A internet tem julgado muito a separação, na verdade, assim, olhando muito o Zé Felipe como o homem abatido, que tá aparecendo chorando, e a Virgínia mais seca, ela mais séria, né? Como que a doutora vê essa diferença de comportamento dos dois? Eu até comentei, né, sobre o perfil comportamental de cada um.
A Virgínia tem esse perfil que é mais objetivo, mais assertivo, é um perfil que ela se distancia daquilo que ela sente para executar aquilo que ela acredita. O Zé Felipe é mais emocional, ele é mais cauteloso. Então, nesse momento de, vamos dizer assim, de abalo emocional, eu coloco o que é predominante em mim. Então, sim, o Zé Felipe, ele sempre vai demonstrar mais, ele vai sentir mais pelo perfil comportamental dele. E a Virgínia, ela é mais objetiva. Ela vai colocar sempre os objetivos dela acima da emoção. Um é mais emocional e um é mais racional. Doutor, vamos lá, pergunta alguma coisa pra doutora. E nesse caso que a gente tá falando de milhões também, daqui a pouco eu quero ouvir como que fica os bens, tá? Mas pergunta pra doutora. Questão jurídica, né? Doutora, eu tenho uma experiência no escritório de que as mulheres que tomam a iniciativa da separação, elas não voltam atrás, né? Não tem terapia que resolva, elas já vão amadurecendo isso e dá uma impressão realmente que o Zé Felipe ficou bastante abatido. A impressão que eu tenho é que ela veio construindo essa separação e foi tudo programado e nesse momento combinaram de que foi de comum acordo, chegaram num consenso e decidiram juntos. Gostaria de saber da doutora se realmente, quando a mulher toma atitude, é porque ela pensou mais, ela tem uma decisão difícil de se reverter, ou isso é só uma impressão que eu tenho pelos casos e as experiências que eu tenho no meu escritório? Biologicamente, funciona assim mesmo. A mulher, ela é muito mais emocional e ela luta muito pela relação durante o processo em que estão vivendo. Mas ela elabora emocionalmente cada coisa que contraria ela. Ela sente em cada célula, em cada molécula, ela vivencia essas emoções. O homem camufla as emoções. E isso é uma parte aprendida do processo. Os homens, são raros as exceções dos homens que realmente vivem o processo emocional. Então, o que acontece? O homem tende a processar menos aquilo que incomoda. Ele vai deixando de lado, ele vai driblando, ele racionaliza mais o processo. E para a mulher, tudo é muito grande, muito gigantesco, porque o emocional dela está sendo elaborado. Então, quando ela toma uma decisão, é porque de alguma maneira, ela já tentou de todas as formas que aquilo mudasse. E não foi ouvido, foi ignorado. Por isso, de novo, né? Por que é importante sentar numa relação e construir esses objetivos? E construir um futuro baseado, de novo, naquilo que nos une. Porque o homem, ele tem dificuldade de olhar para isso. E a mulher vive isso o tempo todo. Eu acho que pra mulher, eu tenho comigo que pra mulher... a relação, filhos, é a vida dela, né? E pro homem, isso durante toda a minha vida, o que eu observei, pro homem parece que é uma parte da vida dele, né? Ou seja, o homem, aquilo lá é mais uma parte da vida dele dentro de tantas outras que já existem. Sim. E pra mulher não, pra mulher aquilo é sagrado, é a família, são os filhos, é o marido, enfim. Fala pessoal, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal Felipe Campos Oficial e aqui você sabe que você sempre ficará por dentro de tudo que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, tá? Então não deixe de se inscrever, olha, inscreva-se, dê o like e acione o sino para que você fique sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no Brasil, no mundo, na política, entretenimento, tudo ao seu favor. Agora desfrute de tudo. Use e abuse sem moderação. Um beijo pra vocês.